paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Uma ótima manhã debaixo das proteções do Senhor. E hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional. Oh, glória! Posso ouvir um amém? Glória a Deus! E hoje o nosso devocional de número 20, isso aí, hoje 20 de julho de 2026, tem o tema do nosso devocional, os se de Deus. Como assim, irmã Aline? Se você obedecer, se amar o teu próximo, os se de Deus. E a nossa referência, ela se encontra lá no livro de João, capítulo 15 e o seu versículo 7. João 15, 7, que fala: se vós estiveres em mim, são as palavras do Senhor, serás, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e eu vos será feito. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Oh, glória a Deus! Olha que maravilha! O Senhor falando para nós nesta manhã, que se a gente estiver nele, e ele estiver em nós, tudo que a gente pedir será feito. Mas tem um se a irmã Aline estiver no centro da vontade de Deus, se a irmã Aline obedecer, se for da vontade de Deus, e aí? E quando eu comecei a ler esse devocional, né, veio à memória algumas coisas da infância, né? Que na casa da minha avó, na casa das minhas tias, lá em casa também já teve a famosa caixinha da promessa, caixinha de promessa. Aí na tua casa tem? Ou você conhece alguém, ou na casa da tua mãe, na casa da tua avó já teve? Aquela caixinha onde a gente já gostava, né? Se eu pudesse, eu ficava tirando um versículo toda hora. E aí a gente tirava aquele versículo e lia. Quando era coisa benção, a gente se alegrava. Quando era uma cajadadinha santa, uma pauladinha santa, a gente já falava que era pro nosso próximo, né? As brincadeiras de criança, de adolescente. E aí eu peguei essa caixinha aqui. Não é uma caixinha de promessa, é uma caixinha, mas eu lembrei que no Congresso dos Jovens eles fizeram uma lembrancinha incrível. Lá, os jovens lá da nossa igreja fizeram uma lembrancinha incrível, o departamento dos jovens, e eles colocaram umas mensagenzinhas. E aí, como eu peguei umas, meu esposo pegou outras, eu fiquei para meditar durante a semana. Eu comentei até com a minha amiga Jéssica, eu falei, que lembrancinha linda, porque a palavra do Senhor, né? E eu peguei uma ali, peguei outra ali, e teve um dia que eu peguei, e aquela passagem, aquela palavra que estava falando, estava no momento que eu estava passando, né? E já teve outra que eu peguei e eu ainda falei com meu esposo, eu falei, essa daqui é uma preparação para a gente vigiar durante toda a semana, porque estamos em trabalho na igreja, então vamos vigiar. Olha a palavra que saiu aqui, né? E essa caixinha aqui eu peguei, ela é uma caixinha normal, porém eu peguei os versículozinhos que eles deram, eu coloquei aqui para você ver, para a gente dar um exemplo, né, de como é a caixinha. Aí tá aqui as mensagenzinhas, né? E eu vou tirar uma mensagem aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver que mensagem será. Vamos ver. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. Olha só. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João, 2,25.
Olha só, essa daqui é uma das promessas. Aí a gente pega aquelas caixinhas, né, de promessa, mas a gente não parava para analisar que existem promessas que são condicionais e tem promessas que são incondicionais. Mas como assim, Marlene? Vamos ver agora? Olha só. Promessas condicionais são aquelas que dependem de uma ação, comportamento ou circunstância específica para se cumprir. Esse é o tipo de promessa condicional. E essa mensagenzinha que eu li aqui, olha só. E essa é a promessa que ele nos fez da vida eterna. Essa promessa aqui da vida eterna, você acha que é uma promessa condicional ou incondicional? E aí? Será? É uma promessa condicional. Por quê? Porque para a irmã Aline herdar a vida eterna, para eu receber esta promessa aqui, para que essa promessa se cumpra na minha vida, eu preciso honrar a Deus, eu preciso ser obediente, eu preciso respeitar a minha família, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso estender a mão com o meu próximo, eu preciso andar na linha, eu preciso andar na direção do Senhor. Porque essa promessa aqui da vida eterna, o Senhor nos fez essa promessa. Mas para que eu chegue a alcançar a vida eterna, não depende só de Deus. Deus já fez a parte dele. E agora cabe a mim e a você fazer a nossa parte para recebermos essa linda promessa que é a vida eterna. E a promessa incondicional é aquela promessa que ela depende, vamos supor, 90% de Deus, depende só dele, só do agir dele. E tem promessas que dependem 100% de Deus, né? É uma promessa incondicional, né? E a promessa incondicional, que não depende da condição da pessoa, depende completamente de Deus, depende do Senhor. Temos o exemplo de Maria, né? Quando o Senhor Jesus enviou o anjo para falar com Maria que ela seria a mãe do Salvador, Deus estava dando uma promessa para Maria e Deus é quem iria ser responsável por aquela promessa acontecer. Era tanta responsabilidade da parte de Deus, Maria foi apenas uma escolhida, né? E Deus achou graça aos olhos dele, achou graça em Maria, que Maria aceitou, falou, eis-me aqui, e Deus cumpriu com aquela promessa que tinha feito, a ponto de ser na vida de Maria e não deixar com que o seu esposo executasse os planos dele, que era de abandonar ela, porque ela estava grávida antes do casamento. Mas a promessa era tanta responsabilidade de Deus, que Deus apareceu, né? O anjo do Senhor apareceu a José, e ali aconteceu toda a situação para que José viesse compreender que eram as promessas de Deus que iria se cumprir na vida de Maria, na vida da noiva dele, porque era uma promessa incondicional. Se fosse uma promessa condicional, quem sabe Deus deixaria para Maria resolver. Já te escolhi, agora tu resolve lá teu BO com teu futuro esposo. Mas não, Deus, ele age no momento certo. Deus, ele não nos deixa desamparado. E essa promessa incondicional Deus fez na vida de Maria. E na vida de Sara também não foi diferente. Deus, ele prometeu a Abraão, né? Ali da geração, da semente de Abraão, né? E Sara, ela não poderia ter filho. E naquele momento, quem sabe, como a gente sabe até que ela tentou ajudar, né, os planos de Deus, colocando outra mulher no meio da conversa. Mas quando depende de Deus, Deus dá na hora certa. Deus até deu corda para acontecer, colocar outra pessoa no meio da situação, mas Deus sabia que a precipitação deles não ia adiantar nada, porque o filho da promessa, quem tinha determinado era Deus, a promessa quem tinha feito era Deus, e era uma promessa incondicional, não era das condições de Sara, não era das condições de Abraão, era dos projetos de Deus para a vida deles.
E a gente vê também promessas condicionais, né? A viúva de Sarepta, a viúva, ela teve, né, que ter obediência e fé. Ela preparou e aquele primeiro bocado ali, aquela primeira parte, ela deu ao profeta, ela deu ao servo do Senhor. E ali, através da obediência, a promessa se cumpriu, né? Deus, ele fez com que houvesse fartura, houvesse bonança naquela casa. E com Esther? Esther, ela tinha uma promessa, né? De ser rainha, tinha uma promessa de preservação do seu povo, para que seu povo não morresse. Ela teve que arriscar até mesmo a sua vida, entrando diante do rei, mesmo sem ser convidada, porque ela sabia que Deus ia proteger ela. Ela sabia que o que ela foi chamada para aquele tempo não foi por acaso. A promessa que Deus tinha na vida dela, para que o povo dela fosse ali preservado, não era em vão. E ainda que o inimigo se levantasse, ainda que houve perseguição, Deus preparou tudo na hora certa. E Esther, ela orou, ela buscou ao Senhor, e através da vida dela, o seu povo teve a proteção, o seu povo foi liberto daquele decreto que estava. Foi um decreto de morte. Esther salvou a sua vida e salvou a vida do seu povo. Mas para que aquela promessa de preservar o seu povo, preservar o seu povo, ela tinha que fazer a parte dela, né? Ela orou, ela obedeceu ao Senhor, ela seguiu as orientações que o seu primo passou para ela, né? E foi diante do rei, e tudo saiu na direção do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado. E às vezes a gente vê assim na nossas vidas, não é diferente. Tem promessas que Deus fez para minha vida que depende de mim, eu preciso agir. Eu preciso levantar, eu preciso sair do comodismo. Mas eu sei que tem promessas que Deus fez na minha vida, que é Deus. Eu só preciso continuar confiando. Eu só preciso continuar em obediência. Mas aquilo que é para mim fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que é de Deus, é só o Senhor que pode, né? E o nosso devocional fala mais aqui. Promessas são muito fortes na nossa vida e na nossa caminhada. Por isso que temos a observar quando uma promessa é condicional ou incondicional. E aqui fala mais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Lá em 2 Crônicas 7,14, o perdão e a cura vêm depois do arrependimento. Olha só, o Senhor tinha para aquele povo cura, bênção, mas eles precisavam se arrepender. Precisava se humilhar, precisava orar. É como aqui o versículo fala: se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Deus, ele tinha ali uma bênção, uma promessa para eles, mas eles precisavam se arrepender, né? E aqui mais fala: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Em Isaías 1:19. A bênção está condicionada à obediência, né? Como fala aqui, se estiver disposto a me obedecer, o Senhor colocaria eles em fartura. Quer fartura? Me obedece. Quer bênção? Me obedece. Está condicionada à obediência. A última que fala: então disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 19:24. Aí tá, a vida com Deus exige renúncia
e entrega. Olha só, a vida com Deus está condicionada ao quê? A renúncia e a entrega. Se a irmã Aline quer ter uma vida com Deus, se você que vai me assistir quer ter uma vida com Deus, renúncia e entrega. Você precisa ter condicionada a vida com Deus, a renúncia, a entrega, a obediência, a vida de oração, está tudo condicionado. E me chamou também mais aqui a atenção que fala: a verdade é que diversas promessas são ligadas a um si, né? Contudo, muitos querem as bênçãos, mas não querem ter compromisso. A irmã Aline quer ter a bênção da parte do Senhor, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero que esse devocional seja com propósito, mas eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu quero fazer o devocional de qualquer maneira, não quero pagar preço, né? E aqui mais fala: seguir a Jesus até onde lhe é confortável é muito bom, né? Mas quando o Senhor ele nos confronta, e aí? Parar ou seguir? Né? Mas Deus, ele nos chama para viver uma vida de renúncia, uma vida de dedicação, uma vida condicionada a tudo aquilo que ele determina para mim e para a tua vida. E fala mais aqui que o Senhor e as promessas dele continuam válidas, mas requer corações obedientes. Louvado seja o nome do Senhor. E aí? Você está disposto a participar de promessas condicionais, ou você só quer que as promessas do Senhor se cumpram na tua vida, aquelas promessas incondicionais, aquelas promessas que é o Senhor que é o responsável para a realização? Peça ao Senhor estrutura para você começar a fazer parte da realização das tuas promessas. Que eu, irmã Aline, venha pedir ao Senhor: Senhor, me dá estrutura. Eu quero gerar testemunho e fazer parte das promessas do Senhor se realizando na minha e na tua vida, na minha vida. Que as promessas condicionais que o Senhor fez para mim, eu venha fazer se realizar. Que eu não venha deixar de lado e dizer: não, deixa para lá. Não, mas que eu venha abraçar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Né? Como a gente sabe que viver as promessas de Deus não é fácil, mas não é impossível, né? Que eu e você venhamos querer conhecer, que queremos viver mais profundo a palavra do Senhor. E não é simplesmente pegar, abrir a caixinha de promessa e dizer: essa promessa aqui hoje é para mim porque é boa. Não. Todas as promessas da parte do Senhor, elas são maravilhosas. Só que tem promessas que dependem da irmã Aline sair do sofá, deixar o celular, sair da Netflix, deixar o comodismo, deixar amizades um pouco e buscar a face do Senhor. Já tem promessas da parte do Senhor que são promessas incondicionais, né? São promessas que não vão exigir tanto da minha parte nem da tua parte para realizar. E aí? Qual a promessa que hoje está na caixinha para mim e para a tua vida? Qual promessa o Senhor tem? Você já parou para analisar se essa promessa é condicional ou incondicional? E aí? Mas não corra. É promessa da parte do Senhor, é maravilha. Porém, a promessa condicional exige mais de nós, exige mais esforço da nossa parte, né? E é maravilhoso quando uma promessa condicional, ela se realiza. Por quê? Porque Deus vê que eu tive meu esforço, que eu tive a minha participação para que a promessa viesse realizar. Mas tem promessas que só o Senhor, e cabe a nós a esperar, a respeitar o tempo da promessa incondicional de Deus acontecer na minha e na tua vida. Lembre-se sempre, se a irmã Aline estiver disposta a obedecer, se a irmã Aline estiver disposta a esperar, as promessas de Deus vão acontecer. Amém? E fica uma pergunta para mim e para você. E se, para as promessas de Deus se realizar nas nossas vidas, você precisar renunciar a muitas coisas que você acha que é muito valioso? Você está disposto a abrir mão?
Ou você deixaria as promessas passar? E aí? Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se mais uma vez, as palavras do Senhor. Se a irmã Aline orar, se a irmã Aline se humilhar, buscar a face do Senhor, o Senhor, Ele estará pronto a me ouvir. Se você orar, se você jejuar, se você se colocar na presença do Senhor, como verdadeiro adorador, o Senhor estará disposto a te ouvir e bênção do céu será derramada na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Senhor, Ele fale melhor em cada coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E fica também um lembrete, tem gente que fala, quem tem promessa não morre. Morre sim, se não obedecer. As promessas do Senhor não se cumprem na nossa vida. Mas vamos obedecer para ver as promessas do Senhor se cumprir na minha e na tua vida? Deus te abençoe e um ótimo dia debaixo das proteções do Senhor.